A situação do Sérgio Moro é dramática, seria dramática se as instituições funcionassem mesmo. Por exemplo, a Débora disse para você no programa que vocês comentaram agora e que a continuidade de Bolsonaro no poder demonstra o nosso fracasso. Eu concordo. Para mim, instituições são como limpadores de para-brisa, né? Se você deixá-las para dentro do carro, lá de dentro do carro, elas não servem para nada. Parece uma platitude, mas instituições não são simplesmente questões formais. Instituições são mais ou menos como um tipo penal, do tipo é proibido furtar. Se ninguém furtar, nunca será aplicado. Bom que ninguém furtasse. Agora, as instituições, se elas funcionam, é porque elas têm um contraponto. Por exemplo, um presidente atrabiliário, para dizer o mínimo, como Bolsonaro. Se elas funcionassem, elas tirariam o Bolsonaro. Como o Bolsonaro continua, este é o ponto fraco do nó, da coisa que mostra que não funciona. O Sérgio Moro se mantém com esse discurso aí de santo do pau oco, como se ele fosse uma vestal, exatamente por isso, porque ele não tem o adversário que as instituições têm que ser para este tipo de conduta, porque ele cometeu muitos erros, para dizer o mínimo. Ele foi um mau juiz, porque foi, inclusive, declarado suspeito, mas ele foi um mau juiz também por outra razão que não está sendo dita. Parece-me que um dos poucos que está dizendo isso, e bem, é o Augusto, que disse uma coisa muito interessante. Uma empresa não comete crime. Então, a Odebrecht e todas as outras empresas não cometem crime. Então, quando são processados seus diretores, é papel de um juiz. Um juiz que saiba o que está fazendo, um juiz coerente, um juiz honesto, etc., não deixar que a empresa quebre. Se ele deixa que a empresa vá ao ponto de precisar recuperação judiciária, ele foi um péssimo juiz. E depois, esse péssimo juiz jamais poderia trabalhar na empresa que ainda durante a Lava Jato já começou a cuidar daquilo que ele não cuidou. Então veja a sucessão de problemas que um homem desse arruma e depois, paradoxalmente, e eu não nego a ele esse direito, ele se esconde através daquilo que ele e Dallagnol sempre odiaram, filigranas processuais. O mestre de Sérgio Moro, aliás, um dos juristas, e eu respeito todos eles, você me conhece, e não estou sendo cínico, nem irônico e nem sarcástico. Respeito profundamente. Sérgio Moro está juridicamente bem assessorado. Eu apenas quero dizer que, por exemplo, aquele que está indicado para cuidar de uma eventual reforma do judiciário num eventual governo Sérgio Moro, é Joaquim Falcão, que disse, e eu já contestei isso várias vezes, que o Brasil sofre de uma doença chamada patologia processual. Pois sabe por que Sérgio Moro não declara quanto ganhou e não mostra o processo, não mostra o modo como é a relação dele com a Álvares Marçal?
Por causa da patologia processual. Existem precedentes do Supremo que eventualmente o protegem. Paradoxalmente, aquilo que ele acusa, assim como o Dallagnol que disse, a prescrição é o câncer do Brasil. 2 semanas depois, ele se salvou com a prescrição.